Olá pessoal, me chamo Lorca e eu sou terapeuta junguiano e hoje eu vou iniciar um experimento de arte-terapia usando o tarô. Eu gosto de usar o tarô de Marcélia. Eu tenho tarô White, mas eu gosto muito do Marcélia porque existe um estudo feito pelo Alejandro Jodorowsky. Ele mostra muitas questões simbólicas no tarô de Marcélia. O tarô de Marcélia, ele tem um colorido bem simples, né, com cores primárias e secundárias. Não existe uma terciária, assim, porque basicamente o azul e variações tonais do azul, o amarelo e variações tonais do amarelo, o vermelho, variação tonal do vermelho ele chama de cor de carne, né? Jodorowsky. Então, talvez aí possa entrar uma terciária ou quaternária, mas é basicamente cores bem simples. Eu acho que ela é bem fácil de visualizar, os símbolos, né? O White e outros autores criaram seus símbolos próprios, mas o tarô de Marcélia ele usa símbolos que já estão presentes na nossa cultura há muito tempo, né? Então, vamos lá. O que a gente pode fazer para criar uma imagem própria nossa usando o tarô de Marcélia? A gente pode fazer a tiragem de cartas, né, da sua escolha, ou você pode se aprofundar em uma carta, em um símbolo só. Você pode pensar em distribuir as cartas na ordem, porque elas têm uma ordem, né? No tarô de Marcélia a gente vê os númerozinhos em cima, então a gente pode colocar na ordem. Essa ordem vai demonstrar para a gente um ciclo dentro do tarô e um caminho, como o nome do livro do Alejandro Jodorowsky fala, né? O caminho do tarô. No livro também de uma autora indiana, que agora me fugiu o nome dela, Nichols. Ela fala também de jornada do tarô. Então, a gente vê que existe um personagem ali que está começando o seu processo de individuação, começando o seu processo de conhecer o mundo, é a jornada do herói, né? Como ele fala também. Aparecem várias outras histórias que de diferentes culturas também. Então, começa pelo louco. O louco é esse herói que vai percorrer todo esse caminho e ele não tem número. Ele pode estar em qualquer lugar do tarô. O louco, o bobo da corte, ele pode estar tanto na corte, onde tem os reis, imperatriz, clero e tal, e também pode estar no meio do povo. Pode estar lá vendo a torre desabar, ele pode estar presente na tortura do dependurado, né? Ele pode estar observando, ele pode até ser também o próprio mago, ou observando o mago sendo trapaceado por esse mago. Então o louco vai caminhar em todo o tarô. Por isso ele não tem número. Alguns tarôs colocam o número 0.
né? Mas geralmente ele não tem número. No de Marcelo ele não é numerado. E quando é o número zero, né, a gente vê também que é um círculo. E o círculo ele tem uma simbologia forte, né? Em muitas cartas aparece o círculo. E alguns círculozinhos, o Jodorowsky vai até tratar com símbolos, né? No Louco tem algumas imagenzinhas, os lisos dele, tem um simbolismo, né? Tem também outros símbolos, outros círculos na vara que ele carrega, a cabeça. Então, são todos esses pequenos círculos e pequenas imagenzinhas que aparecem vão ter um significado, né? E vai ter um significado próprio para você também, para a pessoa que está tirando. Ela pode ter sonhado, estar em contato com alguma imagem que vai lembrar ela algo, que é aquele arquétipo que Jung e a Sally Nichols chamam de arquétipos, né? Também cada arcano do tarô. Então, para você, cada símbolo desse pode ter um significado seu. O símbolo ele não está preso a um único significado, né? Então, uma pessoa que vai tirar umas cartas, saber qual a impressão dela sobre algum assunto, ela não vai ver o futuro exatamente, né? Não, se ela tiver essa intenção de ver o futuro, é claro que existem oraculistas que usam para ver o futuro, mas ela também pode entrar em contato com o seu próprio inconsciente usando o tarô, né? Entrar em contato observando essas imagens. A gente entra em contato observando várias imagens num, numa exposição de arte, nossos sonhos, vendo um filme ou qualquer outra imagem que o mundo nos apresenta. Algumas pessoas olham uma imagem e aquilo gera um gatilho. Pode ser um gatilho bom, pode ser uma coisa que remeta a um trauma dela. Então, lidar com as imagens e aprender a perceber elas e a força que elas têm. E se aquela força só está fazendo mal, é importante, né? Para a gente saber de onde vem isso. Por que a gente está incomodado com essa imagem? Por que essa imagem nos toca? O que a gente quer fazer com essa imagem que nos toca? Então, eu vou pegar a carta do mago e vou me aprofundar nela fazendo uma leitura arte terapêutica, né? E você querendo, você pode também colocar as cartas, embaralhar as cartas e fazer uma tiragem de 3 cartas, a tiragem que você quiser, né? Eu vou usar escolhendo a carta para que seja mais simples também, né? Quando a gente vê a carta do mago carrega o infinito em sua cabeça. O chapéu dele vai ter esse formato que lembra o 8 deitado, símbolo do infinito. Ele carrega um bastão. Esse bastão pode ser o falo, esse bastão pode ser uma varinha mágica, esse bastão pode ser qualquer coisa ligada a esse momento de carregar algo poderoso, né? De carregar algo que tem uma intenção de direção, né? Uma vara, um cajado, um
uma coisa reta, um bastão, ele tem uma direção. Ele pode apontar para duas direções. Se for uma seta, uma flecha vai apontar para uma direção, para um sentido, né? Então, ele carrega isso que tem um poder direcionador, né? A varinha mágica direciona a energia para um objeto que a feiticeira quer, quer jogar a magia dela. A mágica não vai sair pelos cantos da varinha, vai sair pela ponta dela. A gente vê também vários objetos sobre a mesa, dados, moedas, potes, né? E aqui também o Jung fala sobre o Jung, Sally Nichols, a gente pode fazer uma leitura que ele também pode, além de ele ser um batedor, né, um enganador, ele também, além de mago, ele é um filósofo, um estudioso da matéria. E quais estudiosos na matéria, filósofos que a gente tem no passado? Os alquimistas. Então a gente vê aí coisas que se assemelham a instrumentos de alquimistas, né? Esses potinhos, cadinhos, assim. Então ele é um cientista também. Ao mesmo tempo que ele é um enganador, ele também é um cientista que estuda a matéria, né? Embaixo dele, embaixo da mesa, a gente vê uma folha dourada, ao mesmo tempo que fala sobre essa energia criativa da vegetação, também fala da energia criativa do feminino. Ele não é um masculino só, né? Ele carrega o falo masculino na mão, mas ele também tem um ovo na outra mão, um óvulo na outra mão, ao mesmo tempo que é uma moeda, né, também. E embaixo dele, dando a base para essa energia criativa, tá o feminino. O feminino ascendendo. Ele não é um feminino deitado, não é um feminino que está em posição de passividade, é um feminino ativo, que sai em raios em volta dele, né? É o sexo feminino, né? Então a gente lê também, pode ler, fazer a leitura literal, que é uma vagina, mas também é o feminino, né? A energia criativa geradora do feminino. Então, para que o mago, crie alguma coisa, ele precisa ter um caos dentro dele. Como Nietzsche fala, né, no Zaratustra, é preciso ter um caos dentro de nós para criar alguma coisa. Então, o caos, o mago consegue controlar as energias do caos e fazer essa energia se manifestar de uma maneira ordenada. E o poder que gera isso tem a base dele como a feminilidade. Ele tem várias varas também, as pernas da mesa dão uma sustentação, mas o centro dessa energia é o feminino. Então, esse feminino e o masculino estão em harmonia ali. Ele não está dominando, não está pisando em cima do feminino. Ele tem uma harmonia em usar esses dois polos, essas duas potências, de maneira a criar o que ele quer, né? Então, o que a gente pode fazer? Eu posso olhar para essa carta. Se você fizer a tiragem de 3 cartas, você olha, observa bem essas cartas. Antes de ler sobre elas, se observa bem. E o que me toca
nessa carta? O que te toca nessa carta que você está observando? Ou nessas 3 cartas? É o infinito que está te trazendo ao consciente, ao observar essa carta. O que você sente quando olha para essa imagem, né? Então, você pode criar uma imagem nova, né? Você pode se concentrar em uma parte dessa imagem, ou dessas 3 imagens, unir símbolos dessas 3 imagens e ver o que vai surgir disso, ver o que de novo vai surgir, vai se criar, vai fecundar em você. Assim como quando a gente está num sonho, né? Quando a gente tem um sonho e lembra do sonho, é sempre bom a gente escrever, anotar sobre sonhos, né? Como o Jung já falou nos seus livros. Quanto mais a gente escreve sobre nossos sonhos, mais a gente vai ter capacidade de lembrar deles em outras ocasiões de sono, né? E também saber o que aconteceu ali. Não são meras imagens, não são só uma coisa para nos entreter. É o inconsciente falando para nós algo que está nos tocando naquele momento. Às vezes a gente também pode observar o sonho e observar uma imagem e pensar que como seria eu dentro dessa imagem? Como seria eu sendo esse mago? Eu seria um mago transformador? Eu seria um mágico que faz ilusões para alegrar as pessoas? Eu sou um batedor, um enganador ali que está fazendo truques para ludibriar as pessoas e ter alguma vantagem sobre elas? Eu sou um feiticeiro que tem esse poder criador nas mãos? O que eu vou fazer com esse poder, né? Então você pode observar essa imagem e perceber como você é ali. Ou eu sou uma parte dessas coisas que ele está usando. É que eu sou um potinho desse, eu sou um dado desse que está sendo jogado de lá para cá, eu sou uma cor que está ali, né? Como eu me sinto? Como eu me sinto sendo essas coisas, sendo esse ser, esse arquétipo? Como eu me sinto sendo um mago? Então, o que ele está sentindo? Assim, quando a gente começa a querer perceber o sentimento que aquela imagem tá tendo, no sonho também a gente pode fazer isso. O que um touro que apareceu no meu sonho estava sentindo na hora que estava correndo atrás de vários carros? Ele estava com raiva, ele estava alegre, ele estava triste. Então, perceber os sentimentos quando olha para qualquer imagem ajuda a gente a ter a nossa impressão sobre aquela imagem, ter a nossa convicção do que ela está falando para a gente, né? Não é só olhar uma imagem e achar ela bonita, é também olhar a imagem e se conectar com ela, e se conectar com o nosso próprio sentimento que ela traz para a gente. Então, escolha um momento do seu dia, né? Faça essa tiragem de cartas, ou escolha uma carta aleatória que você queira, ou começa desde o início, né? E vai observando essas coisas. Eu vou dar uma pausa no vídeo, vou me concentrar e começar o desenho, mostrar para vocês como ficou. Então, eu fiz uma imagem, né, que eu fiquei muito impressionado com essa, sempre me impressionou esse símbolo do, da vagina, do feminino ali na base, né, dando energia pro mago, dando calor para ele também, né, e lembrei assim do abismo que o louco
está prestes a cair, ou ele está prestes a descer, ou ele está prestes a voar. E pensei assim nesse louco como e esse mago ao mesmo tempo, esse mago louco, como um ser adorando esse poder criativo, adorando o feminino dentro dele e colocando esse feminino para fora dele. E esse feminino ergue como uma fogueira ou como uma grande raiz gigante. E ele está ali ao mesmo tempo agachado, adorando ela, também está voando ou caindo em êxtase com ela, assim, ou ao lado dela. E também pensei, né, veio a imagem de por que vazio? Por que esse sexo vazio? Não, então eu coloquei 3 forças importantes do universo. A Lua, da sua gravidade, da nossa base no chão, o Sol, que dá o calor, né? E a estrela como essa criação de coisas, né? A estrela pode estar dormindo, ela pode ter explodido e virado outra coisa, virado um buraco negro, virado uma anã branca. Então a gente tem aquela contemplação da estrela, a gente tem o poder criativo da estrela também. Então essa imagem que eu fiz, eu não colori, não vi uma forte necessidade de colorir. Então é mais ou menos isso que a gente pode fazer, assim, explorando as imagens, percebendo o simbólico que tem ali, o que nos toca, o que está me tocando quando eu leio essas tiragens de cartas, né? Para além do significado que vai estar escrito num caderninho, falando ali, o que me tocou mesmo de fato, que eu estou sentindo quando olho para aquela carta. Então, assim, é a minha vontade assim, de usar o tarô não como uma forma de leitura de futuro, mas como uma forma de estar em contato com o próprio consciente. Então, nos vemos numa próxima. Até breve.